Fala, meus manos, tudo beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal Lucão 3D Craft. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse Minotauro esqueleto maneiríssimo. Se liga que a pintura ficou muito legal, eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo que eu fiz isso daqui. E também já fica aí a dica pra vocês, se quiserem comprar essa miniatura, vocês podem ter ela ali pelo site do Mercado RPG, são miniaturas do Basilisco, tá? É Basilisco e você pode usar o cupom Lucão3D pra ganhar 5% de desconto nessa belezinha aqui, ó. Em todo o site, pra falar a verdade, e eu recomendo muito que vocês adquiram também o kit de pintura de miniaturas para iniciantes ali do Mercado RPG também, caso vocês estejam começando na pintura de miniaturas, um kit muito completo e perfeito aqui para você que tá iniciando no hobby, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá? Então, meus manos, eu tô mostrando aqui pra vocês a miniatura, pra vocês verem aí, essa miniatura da Basilisco, como eu já disse, né? Você vê que ela vem bem detalhadinha, bem bonitinha mesmo. E já vamos começar o processo de pintura logo mais aqui. Eu tô usando uma fita dupla face pra colocar ela aqui agora nessa base, né? Que é um pote de tinta antigo que eu tinha aqui. E então, depois de colado, a gente já vai começar a aplicar esse primer aqui da cor Fix, que é o primer que já vem naquele kit de pintura de miniaturas ali do Mercado RPG, beleza? Então fiquem aí com o processo do primer, aplicando bastante camadas até ficar tudo bonitinho. Então tá aqui o primer já aplicado na miniatura, tá? O segredo aqui é fazer uma camada bem uniforme, então é legal que você dilua um pouquinho, sim, o primer na sua wet palette e vai aplicando em algumas camadas, aplica uma camada, deixa secar, depois aplica outra até ela ficar bem uniforme e tomando muito cuidado para não deixar a tinta muito grossa, né? O primer muito grosso para não perder nenhum detalhe da miniatura. E para essa parte agora da pintura, como o primer já é preto, eu não vou aplicar outra camada de preto aqui por cima. Então eu já vou começar com as cores base aqui da miniatura que eu quero também. Primeira coisa, tô aplicando uma camada de marrom aqui com o aerógrafo, tá? Você pode aplicar com o pincel também, se você quiser. Lembra de usar a tinta bem diluída também no pincel, aplicar algumas camadas também para deixar a tinta bem uniforme também aqui. Vocês vão ver que eu vou começar aplicando marrom, depois eu vou pro cinza, depois eu vou para uma cor um pouquinho mais amarelada, assim, porque eu quero que ele tenha esse aspecto, assim, de uma coisa mais envelhecida, assim, né? Aquela coisa de carne apodrecendo mesmo, assim, no fundo, né? Então esse marrom meio amarelado vai ficar bem legal no final, vocês vão ver. E agora então que a nossa base da miniatura já está pronta, que as cores base da miniatura estão prontas, a gente já vai partir para os detalhes aqui. Nesse caso eu vou começar pelos ossos da miniatura, eu vou pegar aquela tinta cinza que eu já estava usando ali e vou começar a aplicar com um pincel bem fininho aqui, o pincel da Ceramic, inclusive, que vem no kit de pintura de miniaturas para iniciante, tá? Tô usando esse pincel para aplicar a tinta cinza nos ossos aqui desse Minotauro esqueleto. Vocês vão ver que depois eu vou voltar um pouquinho para aquele amarelado. Depois eu vou voltar para o cinza também, porque eu achei que o cinza acabou ficando um pouco mais legal assim. E eu acabei dando mais esse aspecto de claridade com o cinza. E depois eu vou usar um cinza um pouquinho mais escuro ali, que é aquela cor de concreto, né? Para fazer as sombras aqui dessa parte, né? O sombreamento dessa parte. E eu vou usar essa tinta mais amarelada ali para fazer as partes dos chifres e do casco dessa miniatura. Então dá uma olhada aí para você ver o resultado que vai chegar.
Agora então, a parte dos ossos aqui desse Minotauro esqueleto já estava tudo pronto aqui, já tinha mais detalhes nessa miniatura, já era a hora da gente passar para a armadura ali, para as roupas dele, né? Eu comecei fazendo essa saia que ele tem aqui, ó. Eu tô usando uma cor mais puxada para um vinho mesmo. Vocês vão ver que aqui no vídeo ela tá mais avermelhada, assim, porque eu dei uma pegada de vermelho também, aquele vermelho fogo mesmo ali, né? Junto com o vinho para clarear um pouquinho mais essa parte da pintura, né? E depois eu peguei também um pouquinho do vermelho puro mesmo e apliquei com aquele pincelzinho mais fininho assim nas partes mais protuberantes, assim, digamos, da saia aqui dessa miniatura, né? Aquelas partes que ficam mais expostas aqui para dar um efeito de claridade. Eu já aproveitei aqui também e comecei a fazer as partes da armadura dele mesmo, né? Essas ombreiras que ele tem, algumas outras partes aí que a gente vai pintar de azul também. E aí, qual que é a ideia aqui? Que a gente tente fazer um efeito do Non-Metallic Metal. Eu tô começando com um azul um pouquinho mais escuro e eu vou clareando ele conforme a gente vai chegando em algumas partes, por exemplo, da ombreira aqui, assim, ó, vocês podem ver que seria onde tá refletindo a luz, assim, do metal, né? Eu passei a tinta mais cinza e depois fui fazendo um degradê do cinza pro azul escuro, pra gente ter esse efeito metálico aqui, tá? Essa técnica ela já é um pouquinho avançada, tá? Se você tá começando agora, talvez seja melhor você usar uma tinta metálica mesmo pra fazer essas partes. Você pode usar a tinta metálica misturado com a cor que você quer também. Você pode fazer essas misturas e testando pra conseguir chegar num efeito legal também. Eu particularmente gosto mais de usar as tintas metálicas mesmo do que fazer um Non-Metallic Metal, principalmente nas miniaturas, que elas são muito pequenininhas assim, e eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo em alguns detalhes no Non-Metallic Metal, mas fica bem legal também. É que nessa daqui eu quis testar mesmo, mas eu gosto de usar tinta metálica, beleza? Mas fica a seu critério aí, você pode testar. Recomendo a tinta metálica se você estiver começando. E aqui também nesses machados eu aproveitei também para fazer um efeito de Non-Metallic Metal aqui também. Eu peguei, pintei todo o machado de preto, né, toda a parte da lâmina de preto. Peguei aquela parte que é onde fica o corte mesmo, pintei com aquele cinza que é quase um branco ali mesmo, né? Só a parte do corte mesmo do machado. E depois, como vocês vão ver aí no vídeo, eu fui fazendo os reflexos ali. Deixei
uma parte cinza, uma parte preta, uma parte cinza, uma parte preta, e aí eu fui diluindo ali essa tinta, fazendo esse degradê entre o preto e o cinza para dar esse efeito de metal também. Dá uma olhada aí o jeito que ficou, e lembrando que você pode também substituir essa parte por uma tinta metálica que fica bem legal também, beleza? E por fim de tudo, eu vim fazendo alguns retoques aqui naqueles non-metallic metals, porque realmente é uma técnica que é bem demorada de fazer, você tem que estar com bastante paciência e tempo para conseguir fazer ela, mas no final ela compensa, que fica bem legal também, é bem satisfatório ver assim também finalizado, que eu acho que fica bem bacana, tá? Então dá uma olhadinha aí que a gente tá dando esses retoques e já vamos para os detalhes finais. E nessa parte aqui, então, eu tava fazendo os olhos dessa miniatura. O ideal é que você tenha um pincelzinho bem fininho mesmo. Eu peguei, coloquei uma tinta verde assim na pontinha do pincel, não dilui muito. Coloca a miniatura meio deitada assim, apoia bem ela, apoia o seu pulso na mesa onde você tá desenhando, onde você tá pintando, e vai com bastante cuidado e dá um piquezinho ali no olho, tá? Você pode ver que o olho dessa miniatura aqui, eu deixei só o verdão mesmo ali, eu não fiz a íris, nada, porque eu achei que a miniatura é bem pequenininha, assim, não tinha tanto pra que a gente fazer isso, mas mais pra frente eu vou fazer uns tutoriais também, eu já fiz alguns olhos que são bem pequenininhos mesmo, dá bastante trabalho, mas vale a pena. Mas aqui, como era um monstro mesmo, eu achei que ia ficar mais monstruoso a gente deixar verdão mesmo esses olhos, e vai ficar legal, você vai ver. Também tô fazendo aí o cabo do machado, depois a gente vai passar pras bases ali, né, pra base mesmo da miniatura. Vocês vão ver que aqui nessa base eu fiz ela, pintei inteira de preto, fiz umas 2 camadas ali com a tinta preta, e depois de seca a tinta eu usei uma serragem que eu faço com ela tingida aqui de verde para fazer umas graminhas ali para dar uma enfeitada nessa base também. E eu usei uma cola instantânea, daquela da Tech Bond mesmo, para colar essa serragem aqui na base. Dá uma olhada como que dá um charme isso daqui, cara. Ah, e só lembrando, é muito importante que você aplique o verniz, tá? Antes de fazer essa parte da base aí. O verniz aqui, nesse caso, eu apliquei ele bem diluído com um aerógrafo aqui. Eu fiz umas 3 camadas de verniz pra gente poder finalizar bem a pintura. E deixei secando, faço uma camada, deixo secar um pouquinho na frente do ventilador, vou lá, faço outra camada, deixo secar e depois faço outra camada. Caso você vá aplicar com o pincel, eu acho legal que você dê uma leve diluidinha assim, eu sempre faço isso, eu coloco uma gotinha de água só para dar uma diluída e vou aplicando com um pincel mais velho mesmo, mas eu deixo a miniatura secar a tinta de um dia para o outro, e tomando muito cuidado também para não tirar a tinta da miniatura, tá? Na hora que você vai passando com o pincel. E lembra, passou o verniz na miniatura toda, você pode pegar um pincel seco agora dessa vez e ir tirando os excessos aqui da miniatura, porque senão você pode acabar deixando aquele verniz branco ali, ele acaba secando e fica um aspecto meio sujo ali na mini, né? Então é legal que você vá aplicando e vá tirando os excessos também com outro pincel, beleza? E, manos, dá uma olhadinha, esse daqui é o resultado final da miniatura, como vocês podem ver, ó, a graminha, ela dá um charme diferenciado aqui na miniatura, tá? Fica muito legal, eu gosto de fazer isso daí, eu já fiz um vídeo, tá, explicando como que eu faço, posso deixar nos cards aqui pra você ver, e
se liga aqui no 360 dessa mini. Olha que legal que ficou, cara. Eu gostei bastante dela. Agradeço mais uma vez aí o Mercado RPG que me mandou, a Basilisco Miniaturas também. E lembrando, se você for fazer compras ali no Mercado RPG, usa o cupom Lucão3D para ganhar 5% de desconto e ajudar aqui o canal também. E comenta aí o que você achou dessa miniatura, se você gostou dela aí. Tô com outras minis aí também para pintar da Basilisco e a gente vai ter tutoriais aqui também, beleza? Espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que você achou e um grande abraço para você. Valeu demais. Falou!